Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Gustavo Favela, sou membro dessa igreja e hoje, através desse vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante para nós cristãos, nós como filhos de Deus e nós como IBJF. É um tema, uma palavra em específica que é muito conhecida no nosso meio, mas ao mesmo tempo com pouca compreensão para muitos cristãos, que é a palavra fé, que é o tema fé. O que significa de fato essa palavra? O que é a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé cristã? Irmãos, a fé, de acordo com a Bíblia, de acordo com o cristianismo, é uma firme confiança nas promessas de Deus e em coisas que, embora sejam coisas invisíveis para nós, são tão certas quanto o ar que eu respiro neste momento. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele traz uma definição muito clara sobre o que é a fé e ao mesmo tempo sobre o que não é a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, de acordo com essa passagem, de acordo com o autor de Hebreus, a fé não é simplesmente um pensamento positivo de que as coisas vão dar certo. Muita gente tem esse pensamento, que a fé é simplesmente um pensamento positivo em algo para que as coisas no final deem certo. Como, por exemplo, quando chega a época de Copa do Mundo e a seleção brasileira vai jogar, e a gente pensa que se nós juntarmos toda a população brasileira e levarmos todos os nossos pensamentos positivos, energia positiva, de alguma forma a realidade pode ser afetada e os jogadores possam receber algum poder especial de acordo com a nossa fé, de acordo com os nossos pensamentos positivos. Então muitas pessoas acreditam que a fé é você mentalizar, é você ter uma certeza e se esforçar para que algo no final dê certo. Mas a fé, de acordo com a palavra de Deus, a fé bíblica, a fé cristã não tem nada a ver com isso. Já outras pessoas acreditam que a fé é você simplesmente ter uma mentalidade que acredita que Deus existe e aí você já tem a fé verdadeira. Não sei com exatidão os dados do último censo do IBGE, mas o que se diz aproximadamente é que mais de 70% ou 80% da população brasileira se diz acreditar em Deus. Mas se de fato você for adentro e perguntar para essas pessoas sobre Deus, sobre que Deus é esse que elas acreditam, você vai ver inúmeras respostas sobre esse Deus em que elas creem. Fé significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E nós, como cristãos que temos a palavra de Deus como a nossa regra, única regra de fé e prática, nós temos que seguir o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre a fé. E o autor de Hebreus, no texto em que nós lemos aqui no início, ele diz que a fé é essa certeza daquilo que nós esperamos, essa convicção de fato em que nós não vemos. Que coisas, que fatos são esses? Que convicção tão certa nessas coisas que nós nunca vimos? Que coisas são essas? A Bíblia, irmãos, ela refere-se para nós sobre algumas realidades que são invisíveis para a gente neste momento. Como, por exemplo, um dos mais importantes, que é a ressurreição de Cristo Jesus, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Eu não vi Jesus Cristo ressuscitado, você não viu Jesus saindo da tumba, aparecendo com o corpo glorificado e aparecendo aos seus apóstolos e a tantos outros. Nós nunca vimos no mundo em que nós vivemos hoje, no tempo em que nós vivemos hoje. Mas nós somos chamados por Deus e por sua palavra a crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que hoje Ele está vivo e que Ele está sentado no trono à destra de Deus Pai e que Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra e que um dia Ele voltará para reinar neste mundo com grande poder e grande glória e assim julgar todos os homens, todas as nações, e assim também dará aos seus, à sua igreja, ao seu povo, o reino que lhe foi prometido. Então todas essas coisas eu não vejo, são realidades futuras, algo escatológico, e eu sou chamado pela palavra de Deus a ter uma certeza nessas coisas. A fé é você tomar essas informações, confiar toda a sua vida, todo o seu futuro, o futuro da sua alma, é você confiar toda a sua existência nessas promessas de Deus sem você nunca ter visto.
A fé bíblica, irmãos, é essa certeza de coisas que se esperam, da convicção daquilo que nós nunca vimos. Elas são tão reais, essas coisas para mim são tão reais quanto, por exemplo, esse grafite que eu pego, esse lápis, essa caneta que eu pego. A fé bíblica é muito mais real, é daquilo que nós conseguimos ver, daquilo que nós conseguimos pegar, daquilo que nós conseguimos enxergar. Então a fé é verdadeira, irmãos. É muito mais do que um salto no escuro, como alguns dizem. É uma confiança inabalável naquilo que Deus nos prometeu através de sua palavra. A fé verdadeira é a fé que o próprio Deus faz brotar em nosso coração e nos faz levar a crer em Cristo Jesus. Você tem fé, você de fato acredita que Deus existe e que Ele se revelou através do seu Filho para nos trazer o reino amado. A fé verdadeira é essa fé nas coisas que nós não vemos, as coisas espirituais, que nos levam a ter muito mais convicção do que o próprio ar que eu respiro e que nós respiramos neste momento. Você tem de fato a fé verdadeira?